Bora te atualizar também com uma boa notícia para o torcedor do São Paulo. Já o São Paulo procura clube de forma desesperada para jogador descartado no elenco. Últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes das notícias. Hora de falar sobre a boa notícia para o torcedor do São Paulo. O Boca Juniors perdeu dupla importante para os confrontos de quartas de final da Sul-Americana, jogo de ida na Bombonera, a volta marcada pro Morumbis. O Boca não terá Tomás Aranda, meio atacante de só 19 anos de idade e camisa 10. É o cara que faz o Boca Juniors funcionar desde o início da temporada. O Aranda, num treino, sofreu uma fratura na fíbula e precisará passar por cirurgia. Outro desfalque das últimas horas, Adam Bareiro, centroavante que já foi do River Plate, passou também pelo Fortaleza. Ele voltou a sentir dores e vai precisar passar por intervenção cirúrgica. Paraguaio que tem 14 partidas com a camisa do Boca Juniors, com 6 gols e 1 assistência, 2 desfalques pesados para um Boca Juniors que ainda não conseguiu decolar na temporada. É um time que sofre de altos e baixos e que, assim como o São Paulo, não é confiável. Dessa maneira, o confronto entre Boca e São Paulo fica ainda mais aberto. Vale a lembrança de que o São Paulo deve contar com o Caleri para os jogos tanto de ida quanto da volta. O Caleri sofreu uma torção no tornozelo no jogo contra a Chapecoense, mas talvez retorne até nesse fim de semana contra o Red Bull Bragantino. Se não acontecer, ele fica à disposição para o jogo contra o Galo e, por consequência, para as partidas contra o Boca Juniors. Quero encerrar o noticiário São Paulino contando que o tricolor está emprestando o volante Hugo, de 22 anos de idade, para uma equipe japonesa chamada Mito Holy Rock. O empréstimo vai terminar em janeiro de 2027. E o São Paulo está à procura de clubes interessados em Enzo Dias. O tricolor só não dispensou o lateral esquerdo argentino porque teria de arcar com todos os custos do jogador até o fim do vínculo. Enzo, que queimou seu filme no São Paulo depois de, durante o período da Copa do Mundo, procurar a justiça para cobrar uma dívida que o tricolor tem para com ele e também seus representantes. A conversa foi mais ou menos essa: ah, tá bom, você quer ir para a justiça para cobrar o dinheiro do São Paulo, beleza, a gente vai pagar, mas você não joga mais pelo tricolor. Foi também por isso que o São Paulo fechou nos últimos dias a contratação de Iago. Nesse momento, o Iago, o Wendel e o Nicolas vão disputar a condição de titular da lateral esquerda. O Enzo nem treina com o restante do elenco. O grande problema é que não existiram clubes interessados no jogador. Só para completar o noticiário do São Paulo, registrar que grupos da situação são 5. Decidiram e prometeram votar contra a reforma no estatuto. Ao que parece, a pressão das torcidas organizadas para a votação que acontece nessa quarta-feira fez efeito e está descartado o apoio do grupo da situação na causa defendida por Arrim Assis, o presidente do São Paulo, cada vez mais enfraquecido no comando do tricolor. E o Flamengo registrará um prejuízo de 90 milhões de reais com Everton Cebolinha. E olha que eu estou me atendo apenas à aquisição de direitos econômicos. O atacante, que havia sido comprado do Benfica por 13 milhões e meio de euros, depois ainda teve mais 1,5 milhão de euros de custo. É que na virada de 2025 para 2026, como não vendeu o Cebolinha, estava previsto no contrato esse acréscimo de mais 1,5 milhão de euros. 15 milhões de euros hoje equivalem a 90 milhões de reais. E aqui vem a notícia importante do dia: o Flamengo decidiu abrir mão do Cebolinha. O clube topa liberá-lo sem custos, para que ele cumpra, para que ele não tenha de cumprir os últimos 6 meses finais do acordo. O contrato entre Cebolinha e Flamengo se encerra em 31 de dezembro. E desde que ele não jogue num rival brasileiro, se o Cebolinha encontrar qualquer outro clube no mundo, vai ser liberado sem nenhuma necessidade de compensação financeira. Em troca, o Flamengo economiza 1,5 milhão de reais por mês nos meses que ainda restam daqui até o fim da temporada, setembro, outubro, novembro, dezembro, além de 13º e férias proporcionais. Passagem que viveu alguns bons momentos e vários momentos de queda. Dá definitivamente para dizer que o Cebolinha não deixará saudade. Custo alto, salário elevado e jogador que não empolgou. Ah, só para completar, o Cebolinha tinha negociações fechadas com o Krasnodar, mas na última hora o presidente do clube russo recuou e, diante desse cenário, Cebolinha ainda procura interessados em seu futebol. Caberia no seu time do coração se fosse para que o seu clube contratasse o Cebolinha de graça,
Seria um bom negócio? É só importante lembrar que o Cebolinha, para clubes brasileiros, pede um pacote de 2,5 milhões de reais por mês. 1,5 milhão de salário e outro 1 milhão de luvas. O Matheus França, lembra dele? Meio atacante que surgiu no Flamengo e foi vendido por 20 milhões de euros para o Crystal Palace, procura clubes de futebol no Brasil. E o Crystal Palace topa emprestá-lo de graça. A verdade é que o Matheus França, hoje com 22 anos de idade, virou uma grande incógnita. Na futebol inglês, ele não conseguiu evoluir. Foi emprestado para o Vasco, onde teve uma série de problemas extracampo e também não vingou. O Vasco devolveu o Matheus França para o futebol inglês, o Crystal Palace não tem planos de utilizá-lo e já o liberou para procurar clubes de futebol por aqui. Será que o Matheus França seria uma boa aposta para o seu time? Você lembra dele, né? Surge muito bem no Flamengo, fazendo gols, dando assistências, sendo protagonista no elenco estrelado. Foi por isso que o Crystal Palace decidiu investir 120 milhões de reais. Contrato com o time inglês só se encerra em 2028. Luciano Dias. Boa noite, Nicola. É verdade que o São Paulo vai contratar e o Scarpa está de olho no técnico Renato Gaúcho? Bora começar por essa segunda. O presidente Jair Macís não tem grana para demitir o Dorival Júnior. Não fosse por isso, e o Dorival já teria caído, tá? Muitos torcedores do São Paulo demonstram interesse em contratar o Renato, mas a verdade é que no São Paulo não há unanimidade. Digamos que o São Paulo perca para o Red Bull Bragantino no fim de semana, jogo no Morumbi, é grande a chance de o Dorival cair. Mas não dá para dizer que há um preferido, que viria esse ou aquele, tá? Essa é a grande verdade de momento. Sobre Gustavo Scarpa, a questão é financeira. O Scarpa ganha 1 milhão e 200 mil reais por mês. O Atlético até topa emprestá-lo desde que o clube que o contrate assuma 100% dos salários. E o São Paulo, quando conversou com o Scarpa, ofereceu 800 mil por mês. O Scarpa começou a fazer conta. Eu vou perder 400 mil em setembro, eu vou perder 400 mil em outubro, 400 mil em novembro, 400 mil em dezembro, mais férias e 13º, 400, 800, 1 em 200, 1 em 600, eu vou perder quase 2 milhões de reais. Não quero, não. Prefiro ficar na reserva no Atlético e diante desse cenário não houve avanço, tá bom? O São Paulo por 400 mil não contrata o Scarpa e deu 3 anos de contrato para o Cédric. Pois é, André, o problema é que essa é só uma das várias cagadas feitas recentemente pelo Tricolor. Nicola, cadê o camisa 10 do São Paulo? Alanzinho vem ou não? Ô, Joedson, cara, pra mim isso é muito cavada, cara. Se fosse pro Alanzinho ser contratado, o cara ganhava 5 mil euros no Moreirense. Vai, o cara ganhasse 10 mil euros. O cara ganhava 60 mil reais por mês. Se você oferece 100 mil reais pra ele, cara, o Alanzinho vem na hora. Se não contratou é porque o São Paulo não quer. Eventualmente, chegou no fim da janela, não conseguiu contratar ninguém, talvez eles até façam alguma vez. Mas eu não estou botando nenhuma fé nessas publicações. Para mim tem muito a ver com jogada de empresário, tá bom? Que boa noite, dá uma sugestão pro Rafinha aí, Nicola. Ele quer um nome de peso e ele tem moral no Fla. Com o Cebolinha ele cairia bem no São Paulo. Cairia muito bem, Thiago. O problema é que o Cebolinha ganha 1,5 milhão de reais por mês e está pedindo 2,5 por mês para fechar com os clubes, tá? Ele entende que precisa manter o atual salário e o fato de chegar livre, sem custos para aquisição dos direitos econômicos, lhe garante mais 1 milhão de reais em luva por mês. E era esse acordo que ele estava fechando com o Krasnodar, 3 temporadas de contrato, 2,5 milhões de reais mensais. O São Paulo não tem a menor capacidade de fazer um investimento desse tamanho. Outro dia, nas tratativas com o Gustavo Scarpa, o São Paulo ofereceu 800 mil por mês, apesar de o cara ganhar 1.200. Enfim. Mas eu acho que o Cebolinha de fato cairia muito bem no São Paulo. Diego Júnior, boa noite, Nicola. Like 70 e um abraço. Deixa eu ver como é que nós estamos de like. Se eu não fico pedindo toda hora, vocês abandonam, né? E aí chega para pouca gente, o YouTube não recomenda, aquele caos todo, ó. Temos 173 likes. Se você puder deixar o seu like também ajuda. Até só apertar o botão de joinha, você não paga absolutamente nada. Boa noite, Nicola, tudo bem? Sabe o que deu na reunião do Conselho Deliberativo do São Paulo? É agora à noite, né? E você acha que sábado vai ter protesto da torcida contra a diretoria? Está marcado. Protesto para antes do jogo contra o Red Bull Bragantino. E agora os organizados prometeram começar a pressionar e perseguir membros do Conselho Deliberativo, algo que a gente ainda não havia visto acontecer. O alemão 5279, boa noite, Nicola. Entre os 3 grandes paulistas, São Paulo, Santos e Corinthians, quem você acha que está pior e por quê? E quem tem mais chance de cair? Ou você acha que nenhum deles cai? Com mais chances de cair o Santos,
Os piores, cara, o São Paulo ou o Santos, cara? O Corinthians está nas quartas de final da Libertadores, tem um monte de problema, dívida de 3 bilhões de reais, mas, cara, os caras estão nas quartas da Libertadores, ainda que o Santos esteja em 3 competições. Putz, que pergunta difícil, cara, que pergunta difícil, porque são vários aspectos, né? Do ponto de vista de bola, talvez o momento mais preocupante é do São Paulo. São Paulo não ganha 9 jogos no Brasileiro. São Paulo não consegue ser competitivo. São Paulo perdeu para a Chapecoense. Se a gente associar também a problemas financeiros, o Santos hoje tem ainda mais problemas financeiros do que o São Paulo, embora apresente algumas chances de negócio. Por exemplo, o Ananias, zagueiro, pode ser vendido por 7 milhões de euros. Você tem de onde tirar, né? E só sobre o Santos rapidinho, nem cheguei a contar para vocês, mas estava conversando com o dirigente do Santos, 6 atletas deixaram peixe nessa janela de transferências, né? Caras que não vinham sendo utilizados. E a economia foi superior a 6 milhões de reais com essa galera que foi embora. O Tiquinho custava 1,5 milhão de reais mensais, tá? Quer ver, ó? Deixa eu pegar todos os nomes e os valores. O Mike e o Bilal Brahimi custavam 1.300.000 por mês. Nesse valor eu estou incluindo salário, direito de imagem, luva e até pagamento de comissões. O Zé Rafael tinha um salário de 1 milhão de reais mensais. O Adonis Frias ganhava 620 mil. O Lautaro, 500 mil reais por mês. Alguns desses jogadores vão resultar em problemas para o Santos daqui a pouquinho. O Tiquinho, por exemplo, que conseguiu a rescisão na justiça. O Santos devia 7 meses de imagem e 3 na carteira. Daqui a pouco vai estourar uma baita bomba e o Santos vai ser condenado a pagar um caminhão de dinheiro. Mas nesse primeiro momento a economia gira na casa dos 6 milhões de reais. O Raimundo perguntando se pode pintar reforço no São Paulo. O Rafinha está atrás de um nome grande. O problema é a questão financeira, né? Boa noite, Nicola. Dorival Júnior tem ou não multa rescisória? Fabio, eu perguntei para uma pessoa que participou da confecção do contrato dele. Essa pessoa me contou que demitiu o Dorival Júnior custa ao São Paulo o pagamento de todos os salários até dezembro. Ele e a comissão custam 2 milhões de reais por mês. Ou seja, dispensá-lo hoje custaria algo na casa dos 10 milhões de reais. Me parece, essa informação, tá? Agora eu vou dar uma opinião. Me parece pouco provável que o Dorival aceitasse assumir o São Paulo com poucos meses de contrato, sem nenhuma compensação em caso de dispensa. Erivan Alencar, boa noite, Nicola. Você acha que os jogadores estão boicotando o Dorival? O futebol do jogador é ridículo e não condiz com o elenco. Essa seria uma das possibilidades, mas não acredito, porque a verdade é que o futebol do São Paulo vem sendo ridículo independentemente do técnico. Tem muita gente falando, ou associando essa péssima fase a salários atrasados, estão de fato muito atrasados, mas eu não acredito que seja só isso. Eu acho que tem uma série de componentes. Falta de confiança, o aspecto político, a bagunça que o São Paulo se transformou, os salários atrasados, um time que é bom, mas um elenco que tem muito buraco, muita limitação. Você perde o Caleri. Hoje nem André Silva, nem o Gustavo Santana, nem o Rian Francisco parecem ser boas soluções. E eu fiquei com a impressão, então, Erivan, que se o São Paulo estivesse jogando até agora com a Chapecoense, não teria saído gol, porque o São Paulo fez um jogo muito ruim contra a Chape, tá? O Márcio Dória perguntando as novidades do tricolor paulista. Ainda sem novidades em relação a reforços, a verdade é que o São Paulo vai precisar pagar primeiro os atrasados com o elenco para depois pensar na contratação de jogadores, né? Vai pegar muito mal se o São Paulo avançar na contratação de algum atleta devendo mais de 3 meses de imagem para alguns jogadores. Não, é o tipo da coisa que desagrada, né? A conversa que rolou com torcidas organizadas na última segunda-feira serviu para que essa situação viesse a público, e eu acho que de alguma maneira até ajuda, tá bom? Já deixou sua pergunta aí? Não esqueça de mandar sua pergunta, dúvida, sugestão. Estamos ao vivo para responder para vocês tudo aquilo que quiserem. É só importante lembrar que vocês podem usar o Superchat e devem apertar o botãozinho de joinha, de like, para que a gente possa chegar para mais pessoas. Nicola, Rogério Ceni de volta ao São Paulo. A pergunta é do Edson Antônio. Edson, apesar da temporada negativa do Bahia, dá para dizer que é negativa por conta das eliminações precoces nas Copas, não há nenhum movimento hoje no Bahia para a demissão do Rogério. A torcida já fez uma baita pressão para que isso acontecesse, mas a verdade é que o Grupo City não está muito preocupado com o que pensa a torcida, né? E é impossível que o Rogério Ceni abra mão do projeto que ele tem no Grupo City, depois de todas depois de tudo que o Grupo City
demonstrou de confiança no trabalho, porque assim, já foram várias as crises, e em vários momentos o Rogério Ceni esteve a perigo, e sempre a diretoria do City o bancou. Eu duvido que o Rogério Ceni agora abrisse mão de continuar no Bahia para assumir o São Paulo. Se o cara tivesse desempregado era outra coisa, aí daria para imaginar essa possibilidade, mas com essa circunstância atual, chance nenhuma, tá bom? Fala rapaziada boa, beleza? Chegamos aí com mais um giro de notícias aqui do nosso canal, do SPFC Notícias de hoje do Tricolor Paulista. Muito obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando. Não esqueça de sentar o dedo no like, inscreva-se nesse canal, ative também as notificações para você receber as principais informações do mercado da bola do maior clube brasileiro. Claro, né? A gente vai encerrar a nossa edição do nosso vídeo por aqui. Muito obrigado a todos, um grande abraço e até o próximo dos vídeos.